Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe nesse dia e vamos começar nosso culto, né? Começar a prestar o culto ao nosso Deus através dessa oração. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é um Deus tão bom, Pai, tão presente em nossas vidas. Tem sido tão bom a nossa igreja também, Pai. Muito obrigado por isso. Recebe, Pai, recebe essa oferta de corações quebrantados em Tua presença, Pai. Recebe esse culto em louvor e gratidão e tenha misericórdia de nós, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por nossa igreja, muito obrigado por nosso pastor e a família pastoral e todos aqueles que estão presentes nesse culto também, Pai. Que o nosso coração seja um só, voltado a te adorar, a te servir. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Bom dia, irmãos. Aqui, a gente vai fazer, hoje é o dia da gente identificar os ganhadores das 2 cestas de comidas típicas que nós vamos fazer agora na primeira semana de agosto, a entrega. Botando todos os números aqui. Produção, filma aí, produção. E a gente vai sortear os 2 números agora para você. E assim que a gente tiver um número, a gente vai te falar quem são os ganhadores. A gente vai mandar por escrito junto com esse vídeo aqui quem são os ganhadores. Então o primeiro número, vou botar de volta, vou sacudir de novo. O primeiro número sorteado foi 58, cobração telecena de Natal, 58, Jequiti, nossa patrocinadora, vamos sacudir de novo aqui, fazendo propaganda para Jequiti. Qual é o número? 95. Então os 2 ganhadores são o número 58 e o número 95. A gente vai botar por escrito aqui embaixo para vocês desse vídeo o nome dos ganhadores das 2 cestas. Obrigado por ter participado. A gente conseguiu levantar cerca de R$ 1.850 com essa rifa que a gente vai usar em projetos missionários e também para ajudar na compra de alimentos para o recolhimento Betel. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela ajuda. Bom dia, irmãos. Vamos ter o nosso momento de oração agora, que você possa estar orando junto comigo. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, que o Senhor possa continuar nos abençoando, derramando a sua graça e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a palavra, que ela possa atingir os nossos corações, Senhor, e assim sermos abençoados por ela, Pai. Pai, muito obrigado por cada membro, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos abençoando, que possamos estar passando por esse momento, Pai, de isolamento alegre, Senhor, e glorificando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, que o Senhor possa continuar nos dando força e sabedoria para estar cumprindo e fazendo a Tua vontade, Senhor. Que sempre possamos estar, Senhor, no centro do Teu querer e da Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Te glorificamos Teu santo nome. Em Teu nome, Senhor, pedimos e oramos. Amém. Olá, irmãos. Espero que quando essa mensagem chegar até vós, vocês possam estar em saúde, felizes, que nessa oportunidade nós possamos buscar ao Senhor e, através da sua palavra, entender o que Ele quer para nós nesse tempo. Nós vamos estudar hoje o texto de Marcos 16. Gostaria de trabalhar 3 perspectivas com vocês através desse texto que me chamou muita atenção. São as perspectivas da fé, do milagre e da prática, né? Como é que esse texto trabalha essas 3 características de uma vida cristã, né? Vamos tentar trabalhar isso a partir de características de uma vida cristã. A fé, o milagre e a prática, tá? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler Marcos capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo,
viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-la àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por eles, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E ele, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por esse tempo que nós vamos ter para refletir sobre a tua palavra. Por favor, enche-nos da tua fé, ó Pai. Nos permita ver os teus milagres, mas que isso não nos cause a inércia, mas nos permita termos forças e que seja o combustível para que possamos praticar aquilo que o Senhor deseja. Esteja conosco, ó Pai. Molde o nosso caráter, por favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é muito bom estar falando aqui com vocês. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, independente das circunstâncias que nós vivamos, independente do período pandêmico que nós vivamos, independente das circunstâncias que às vezes tentam nos limitar, né? Como a gente leu aqui no texto, nem o sepulcro foi capaz de segurar o nosso Senhor Jesus Cristo, e não vai ser o período que nós vivemos que vai fazer com que o nosso Senhor fique preso numa caixinha de informações ou desinformações, ou numa caixinha de divagações que nem sempre são orientadas por Ele. Esse tempo é um tempo muito difícil, né, meus irmãos? Como vocês estão acompanhando, acredito eu, muitos óbitos no nosso país, muitos óbitos no mundo, particularmente na nossa família nós tivemos essa situação, uma situação difícil, uma situação triste, uma situação que às vezes nos deixa preocupados, né, tensos, alguns com debilidade na emoção, outros que se recuperaram também acabam tendo dificuldades porque sentiram no seu próprio corpo o peso da doença e como isso faz mal. Vivemos tempos difíceis e eu não quero, através dessa palavra, minimizar o tempo que você está vivendo. Cada um tem as suas lutas, cada um tem suas dificuldades, cada um reage às lutas dos dias a dias de forma diferente, né? Isso não é uma regra, não é porque eu reagi de uma forma que a minha esposa reagiu da mesma forma. Todos nós estamos reagindo de forma diferente, porque acredito eu que quase ninguém ou ninguém esperava que isso viesse a acontecer dessa forma, que nos imobilizasse de uma forma tão agressiva, né? Como vocês sabem, a obra missionária faz parte da minha vida cristã e quantos projetos nós tivemos que parar, quantas ações nós tivemos que quase que acabar, porque, infelizmente, esse vírus, essa ação invisível fez com que as nossas práticas fossem limitadas. A gente vive momentos muito difíceis mesmo, né? Assim, momentos que
nos causam preocupações, momentos que nos fazem saber se devemos planejar. Eu tinha planejado o ano de 2020 todo, e quem me conhece sabe que eu amo planejar, que eu gosto de pensar aquilo que vai dar errado, os riscos de um projeto, para a igreja, para a vida pessoal, para a família. Eu amo planejamento, né? É uma questão minha de querer tentar prever aquilo que vai dar errado ou não, seja em qual esfera da sociedade for, seja na esfera pessoal, profissional, ministerial, missionária, seja no que for, eu gosto de prever as coisas, e mesmo que elas não deem errado, eu encontro até uma satisfação na tentativa de ver algo que possa dar errado, para que eu possa já me preparar para o erro, né? Para que eu me prepare para a dificuldade, para que eu possa reagir à dificuldade. Mas nem a pessoa mais atenta ou metódica nessa perspectiva de planejamento podia prever o que a gente está vivendo. Sabe, irmãos, lendo esse texto de Marcos 16, isso vem muito confrontar isso tudo que eu estou falando com vocês. Porque, de alguma forma, as pessoas que andavam próximas de Jesus esperavam que as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente, né? O sacrifício dele na cruz, ele ser enterrado, colocado dentro daquele espaço, né? Com aquela pedra gigante, como as mulheres vão falar que é uma pedra difícil de remover. Eu imagino que os seus discípulos, vendo tantos milagres que Jesus tinha realizado, poderiam estar esperando algo além daquilo. Então foi um momento de muita tristeza, um momento de luto. Quem passou por um momento de luto agora, nesse período da pandemia, sabe como isso é complicado. E aquele luto coletivo, aquele luto daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, imagina o tempo difícil que eles estavam passando, imagina o tempo difícil que eles estavam divagando entre eles. Mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceria dessa forma? Por que assim? Quantas perguntas, né? Quantas perguntas eu fiz pelo falecimento desse nosso parente? Por que uma pessoa tão saudável, né, na quinta-feira fica doente, na sexta-feira vem a falecer, no sábado a gente tem que enterrar e não pode nem estar presente? O número de pessoas que gostariam de se despedir porque tem o risco da contaminação. Olha que coisa terrível, né? Como é que esse luto mexe com a gente. E quando eu pensava sobre essa questão da maturidade cristã e da formação do caráter cristão para tentar compreender as demandas desse tempo, sempre me vem aquele texto de Romanos 8:28 na cabeça, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e agem conforme o seu propósito, né? Eu amo a Deus, mas como que essa circunstância vai cooperar para o meu bem, né? Essa é uma pergunta que, apesar do ministério, apesar do pastoreio, apesar de mais de 16 anos de campo ministerial, de missões, dos 12 anos pastoreando, apesar disso tudo, essas perguntas ainda vêm na minha cabeça. Eu sou ser humano e eu tenho divagações, eu tenho perguntas, eu tenho dúvidas, mas a única coisa que eu não duvido é que eu amo a Deus e que, apesar das circunstâncias, eu tenho certeza que Ele permanece com o controle da história. Da mesma forma que Ele controlou a história a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, da formação do cânon, Ele também controla os dias de hoje. Eu queria que você, nesses breves minutos que nós teremos de reflexão, que você pensasse em 3 palavras a partir do texto de Marcos 16 para esse tempo, para a questão da nossa maturidade enquanto servo teu. As 3 palavras são fé, milagre e prática. Eu queria que você pensasse nessas 3 expressões: fé, milagre e prática. Vamos lá, a primeira parte que eu queria pensar sobre fé é do verso 1 ao verso 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Olha que interessante, sobre fé. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Sabe, elas tinham um objetivo, que era lá honrar o seu Senhor, elas tinham o objetivo de tratar bem o corpo do seu Senhor, mas tinham um impeditivo naquele local, que era, elas não tinham condições de remover a pedra do túmulo. Só que isso não impediu que aquelas mulheres fossem fazer aquilo que tinha que ser feito. Eu queria pensar na fé a partir dessa perspectiva.
né? A nossa maturidade cristã, o nosso caráter cristão, a vida cristã, ela é constituída quase que 100% de fé. É claro que nós temos lógica, claro que nós temos razão, claro que o nosso cognitivo influencia nas nossas decisões, mas a partir do momento que nós nos relacionamos com Cristo, tem coisas que nós fazemos simplesmente por fé. Aquelas mulheres iriam tentar adorar o seu Senhor, cuidando dele, mas existia um impeditivo que poderia ter feito com que elas ficassem em casa. Teria um impeditivo que poderia fazer com que elas desistissem de adorar ao seu Senhor, de honrar o seu Senhor. Mas aquela pedra não foi suficientemente capaz de diminuir o desejo daquelas mulheres de ir fazer aquilo que tinha que ser feito ao seu Senhor. Entenda bem, eu não estou falando aqui sobre presencialidade em culto cristão, não estou falando nada disso, não é essa a minha perspectiva aqui com você. Eu quero falar sobre a sua vida cristã. O que te impede de fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Né? Será que a pedra é muito grande e às vezes essa pedra a gente se pergunta, será que eu tenho condições de remover essa pedra? Será que eu tenho condições de agir dessa forma? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho conteúdo para pregar o evangelho para outra pessoa? Será que eu tenho experiência prática para evangelizar alguém? É a tentativa de falar que só alguém que usou drogas pode falar de Jesus para outra pessoa que usou drogas por causa da sua experiência. É a tentativa de rotular que uma pessoa que já teve uma experiência ruim em alguma área da vida, ela é mais capaz de falar dessa experiência ruim com outra pessoa. Não! Sabe por quê? Porque não é a sua experiência que vai fazer com que a vida de outras pessoas mudem, mas é a palavra de Deus. A gente precisa voltar a acreditar naquilo que a gente prega para as pessoas, que Deus é suficientemente capaz de fazer aquilo que eu não consigo fazer. Aquelas mulheres sabiam que elas não tinham condições de remover aquela pedra, mas mesmo assim elas foram até o túmulo. E elas só conseguiram ver, a segunda palavra, elas só conseguiram experimentar o milagre, perceber o milagre e vivenciar o milagre, porque os obstáculos da vida não fizeram com que elas parassem de fazer aquilo que elas entendiam ser correto para adorar ao Senhor. Quando elas chegam no local, a pedra já estava removida, mesmo ela sendo muito grande. E quando elas entram no túmulo, elas veem um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Aquelas mulheres se manteram firmes no propósito de fazer aquilo que elas entendiam que deveria ser feito, que era honrar o seu Senhor. Elas chegam no sepulcro, a pedra foi removida, o milagre se estabeleceu, o seu Senhor ressuscitou e um anjo, um jovem, no formato de anjo, vai lá e fala para elas: por que vocês estão aqui? Ele ressuscitou, vá, conte para os discípulos, conte para Pedro que ele vai encontrar com eles. Elas só experimentaram o milagre porque elas perceberam que nada era suficientemente capaz de impedir o milagre de Deus na vida delas. Elas perceberam que elas tinham uma missão, elas perceberam que elas queriam cuidar daquele corpo que foi humilhado pelas pessoas. Elas perceberam que elas queriam honrar no último momento com perfumes, com cuidados, mas quando elas chegam naquele local, aquele corpo não está lá. Elas vão com um sentimento de luto, de tristeza, de última despedida, mas a ressurreição de Jesus disse para ela: a morte não me venceu. A morte não impediu que os planos fossem cumpridos. A morte não foi suficientemente capaz de impedir a missão de Jesus, o Cristo. As pedras que tentavam interferir na relação daquelas mulheres com o milagre de Jesus não foram removidas pelas mulheres, não foram removidas por homens, não foram removidas por ninguém que fosse humanamente capaz. Para que nós possamos, com os olhos da fé, experimentar os milagres de Deus,
nós precisamos compreender que é o Senhor que remove os obstáculos. É o Senhor que nos proporciona a oportunidade de experimentar o milagre. O milagre não vem porque eu sou uma pessoa mais capaz ou menos capaz. O milagre, ele está acontecendo e nós só conseguimos perceber se com os olhos da fé fizermos aquilo que o nosso Senhor nos mandou. Perseguir o nosso Senhor, ir atrás do nosso Senhor, buscar o nosso Senhor, buscar enquanto a gente pode achar, tentar honrá-lo com todas as nossas forças, independente dos obstáculos. Quando nós agimos através da fé, nós podemos experimentar o milagre de Deus. A maturidade cristã, o caráter cristão é formado a partir da fé, que nos proporciona olhos, a cosmovisão cristã, olhar o mundo com as lentes de Deus. Quando olhamos o mundo com as lentes de Deus, nós podemos perceber o milagre. Mas a terceira característica de uma vida cristã não é só a fé, não é só o milagre, mas é um mix. A fé é o milagre porque eu tive fé, porque eu percebi o milagre, agora eu quero praticar o milagre. Eu vou por todo mundo pregando o Evangelho. Vamos pular lá para o verso 14 do capítulo 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade, porque eles ouviram, mas eles não estavam acreditando, e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é um tripé, gente. A fé, o milagre e a prática. Se com os olhos da fé eu creio que o Senhor pode fazer algo incrível, eu vou perceber esse milagre nas pequenas coisas, mas eu não vou estar satisfeito só em crer e em perceber. Eu quero compartilhar, eu quero praticar. A vida cristã se dá a partir da fé, da experiência com milagres, mas da prática, do compartilhar do evangelho com outras pessoas. Porque quando nós vamos por todo mundo pregando o evangelho, o Senhor realmente nos enche do seu espírito. Uma coisa que me chama muita atenção no livro de Atos é que toda vez que aparece e o Senhor os encheu do Espírito Santo, sabe o que as pessoas faziam? Elas pregavam o Cristo que venceu a morte, elas pregavam as boas novas. Se você pegar e fizer um estudo sobre o livro de Atos, toda vez, e foram cheios do Espírito Santo, eles foram lá e pregavam. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em poderes espirituais, em ações espirituais, que são importantes, porque a Bíblia fala que a gente vai falar em novas línguas, a Bíblia fala que a gente vai pegar na cauda da serpente, que a gente vai orar pelas pessoas, as pessoas vão ser curadas, vamos beber coisas mortíferas e não morreremos. A Bíblia fala disso tudo, mas eu percebo que isso tudo só acontece quando eu tenho fé, quando eu experimento o milagre e quando eu pratico, quando eu prego o evangelho, quando eu vou por todo mundo falando de Jesus para as pessoas e falando dos milagres que ele pode realizar, falando que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele foi maior do que qualquer ação humana, que apesar do pecado das pessoas, apesar da minha desobediência enquanto indivíduo, Jesus ele se manteve fiel à sua obra missionária, que era salvar e buscar aquele que se havia perdido. Lucas 19:10, que vai falar sobre isso. De alguma forma, a missão vinda do Senhor também é para que nós continuemos pregando o evangelho por todo mundo, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos. Sabe, a vida parece que ela permite que a gente consiga encontrar sentido nas calamidades. Quando o negócio fica tenso, parece que a gente percebe o quão fraco nós somos e quão importante nós nos submetermos àquele que tem todo o poder e toda a força. Minha palavra para você hoje é: persiga isso. Tenha fé. Persiga ter fé, apesar das pedras que tentam nos impedir e nos separar do nosso relacionamento com o Senhor. Porque tendo fé, eu vou conseguir perceber os milagres através
das lentes de Deus. Não serão os meus olhos que vão perceber, mas a visão de Deus vai me permitir perceber os milagres. Mas não só ter fé e perceber os milagres ou experimentar os milagres, mas também praticar, ir por todo o mundo, compartilhando a vida que Jesus tem para oferecer para as pessoas. Isso traz sentido para a nossa vida, isso traz sentido para as outras pessoas. As nossas experiências nunca serão maiores do que o poder de Deus para as pessoas. Mas Deus, em alguns momentos, pode usar as nossas vidas para que outras pessoas passem a encontrar sentido. Eu gosto muito de repetir esse verso que na minha formatura foi citado pelo pregador, Atos 13:36. E Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e adormeceu. Como ele serviu ao propósito de Deus? Tendo fé, experimentando os milagres e praticando. Como os discípulos de Jesus experimentaram a participação na obra de Deus através da fé, experimentando milagres e praticando, compartilhando. Meu irmão, a vida cristã, ela não é reduzida a isso. Mas se eu fosse propor uma progressão pedagógica para que consigamos ter uma vida cristã, a minha proposta para você hoje seria: busque ter fé, acreditar nele independente das circunstâncias. Tente perceber os milagres, porque se você acredita nele independente das circunstâncias, você vai ver pequenas coisas como milagres de Deus, como acordar toda manhã e suas misericórdias se renovarem sobre nós. Mas se você foi contemplado pela fé e pela experimentação do milagre, não deixe de praticar, porque existem muitas pessoas que ainda precisam entregar a sua vida para Jesus. Viva uma vida cristã de fé, de milagres e de prática missionária. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano na presença do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, irmãos. Graças a Deus por mais um culto. Graças a Deus porque o Senhor tem nos preservado, a nossa saúde. Essa semana teve o sorteio das cestas de festa das comidas típicas, né, desse período. E quem foi o ganhador foi o missionário Flávio, lá em Itaboraí. E a Carla, eu ainda não sei quem foi que fez o contato com ela, eu tenho falado com ela pelo e-mail. E essa semana faremos a entrega do prêmio, na quarta-feira. Que você possa ter uma ótima semana. Obrigado por você ter participado disso tudo. A gente levantou R$ 1.800. A meta era R$ 5.000 para missões, mas Deus proverá e a gente vai conseguir levantar os recursos. Em breve nós estaremos juntos, estamos cuidando da organização da igreja. Voltaremos, teremos inscrição, tá? Para que você participe dos cultos. Nós estamos organizando aí a melhor forma para que todos que queiram possam participar. Vamos orar encerrando esse tempo? Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos concedido para que possamos produzir coisas relevantes para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Agradecemos porque percebemos que a vacina está próxima, pedimos que esse processo possa ser o máximo acelerado, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter fé, a perceber o milagre e a praticar a partir da relação com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as sublimes consolações do Espírito Santo estejam sobre os meus irmãos e estejam com todo crente espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus, amém. No final do culto, nós sempre colocamos os dados bancários da igreja, caso você queira fazer uma oferta ou dar o seu dízimo. Caso você faça algo para missões, por favor, nos avise para que possamos usar o dinheiro da forma que você deseja, tá bom? Deus te abençoe. Até mais.